Aí, ó, hoje começando a musiquinha gostosa, ó. Eita, desses tempos aí conturbados, desses tempos apocalípticos, nada melhor do que a gente ter uma autoestima, né? Acreditar que tudo vai dar certo e a gente vai seguir em frente e a gente vai voltar a ter aula no presencial. Eu sei que vocês estão com saudade do Papituca também está com saudade de você. Mas calma, que essa hora está chegando. Hoje é uma hora especial, o Papituca tem aqui na presença. O Papituca resolveu fazer uma sala de aula e colocou quem aqui de cobaia? Minituca, dá um sinal aí, Minituca. Fala oi pro papai. Papai te ama. Na verdade, Minituca aprontou, falei, tá de castigo, vai assistir aula. E se aprontar mais, a próxima aula vai ser de botânica. É isso aí, moleque. Vamos lá, gente. Seguinte, então, a aulinha de hoje é a aulinha de esqueleto dos animais. Eu acredito que quando a gente fala em esqueleto, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é isso aqui, ó. É ou não é? Não é? Por quê? É o nosso esqueleto. Não sei se você tem na cabeça um esqueleto com essa empolgação que o Papituca tá falando, mas é isso que vem na tua cabeça. E uma coisa que o Papituca quer é que você tire da cabeça. Quando a gente falar de esqueleto, a gente não está necessariamente falando de um monte de osso. Como assim, Tuca? Mas esqueleto não é feito de osso? Cara, o nosso é basicamente osso. O de um cachorro, o esqueleto é basicamente osso. De um gato, o esqueleto é basicamente osso. Mas existem outros tipos de animais que têm esqueleto e ele não é feito de osso. Tudo bem? Então anota aqui, ó. Anota aí. Nem todo esqueleto é feito de osso. Anota aqui, ó. Na testa do pá. Aqui, ó. Na testa. Ó. Testinha grande, hein? Dá pra escrever um monte. Anota aqui, ó. Nem todo esqueleto é feito de osso. Beleza? Tranquilo, show de bola. Você pegar, por exemplo, o esqueleto de um tubarão. Ele é feito de cartilagem. Você pegar, por exemplo, um esqueleto, de uma esponja do mar. O animal mais simples. Tem esqueleto? Tem, mas não tem osso. Você pega, por exemplo, um artrópode. A gente vai ver que esses animais têm esqueleto, ok? E esqueleto ainda fica do lado de fora do corpo. É uma casca que não tem nada a ver com osso. Então, a variedade de esqueleto é muito grande na natureza. Tudo bem? Ligado à localização desse esqueleto, ligado à composição desse esqueleto. Mas calma que a gente vai ver tudo isso. Tudo bem? Basicamente, para que serve esse esqueleto? Ele tem algumas funções. E a gente vai começar a destacar essas funções no básico, tudo bem? Na hora que chegar no nosso esqueleto, que a gente vai dar uma ênfase para o nosso esqueleto daqui a pouquinho, aí o Papi fala de outras funções que ele também pode desempenhar, tá certo? Vamos lá então, ó. Essas são as 3 funções básicas de um esqueleto. Ele serve para sustentar o corpo, ele serve para proteger o corpo, ou algumas estruturas do corpo, e ele também serve como suporte para a musculatura dos animais que têm músculo. Tudo bem? Como assim, Papi, sustentação? Imagina assim, cara, se a gente não tivesse esqueleto, imagina arrancando o esqueleto do Papi. Imagina arrancando esses ossos do Papi, Meu corpo ia cair no chão, ia ser uma moeba ali no chão, tá ligado? Imagina aqueles bonecos de poço, parece um boneco de poço aí pra nós. Olha o boneco de poço, cara. E esse boneco de poço, imagina ele sem o ar. E a mesma coisa, o nosso corpo sem o esqueleto. Se eu desligar o ar desse boneco aqui, cara, ele vai cair, tudo bem? Vai ficar aquela coisa toda jogada ali no chão. Com a gente seria a mesma coisa se arrancassem o nosso esqueleto. Então vai ajudar na nossa sustentação. Tudo bem? Em relação à proteção, vamos pegar o nosso corpo, por exemplo. Você tem aqui o coração, você tem aqui os pulmões, e você tem o osso aqui, ó, protegendo esses órgãos. Tudo bem? E o suporte para a musculatura, imagina que aqui a gente tem o húmero, que é um osso do braço, e aqui a gente tem bíceps, aqui a gente tem tríceps, tudo bem? Esses músculos, chamados de esqueléticos, que tem uma movimentação que depende da nossa vontade, esses músculos ficam ancorados em esqueletos. Então você pega, por exemplo, o bíceps, para eu fazer esse movimento, eu estou usando o bíceps, que está conectado nesse osso, no húmero. Você pega, por exemplo, o tríceps, que é esse músculo aqui de trás. Também está conectado em osso e também vai ajudar a movimentar o nosso corpo. Então, esses músculos esqueléticos, que recebem esse nome porque ficam ligados ao esqueleto,
Eles ajudam na movimentação voluntária aí do nosso corpo. Tudo bem? Essas são as 3 funções básicas aí do esqueleto. Agora, o que a gente poderia falar mais em relação a essa estrutura? Na natureza, a gente vai encontrar 2 tipos de esqueleto. E a diferença entre eles vai estar na posição. Tem esqueleto que é dentro do corpo animal, tem esqueleto que fica do lado de fora do corpo animal, ok? E esses esqueletos, óbvio, se é biologia, vai ganhar nomes. Quando o esqueleto ficar do lado de dentro do corpo do bicho, a gente vai falar em endoesqueleto. Se ele ficar do lado de fora do animal, a gente vai falar em exoesqueleto, tudo bem? Endo é dentro, exo, externo. Então, endoesqueleto dentro do corpo, exoesqueleto fora do corpo. Pega o nosso caso. Cadê o nosso esqueleto? Lá dentro do nosso corpo? Então, nós temos endoesqueleto. Mas calma, que o papo quer te mostrar alguns animais que têm esqueleto e aonde esse esqueleto fica. Beleza? Vamos começar pelo endoesqueleto? Começar pelo animal mais simples da natureza. Os poríferos, grupo dos poríferos, onde o principal representante é a esponja. Aparece uma esponjinha aí pra nós. Olha lá que bonitinha, velho. Esse bicho tem um esqueleto interno, não tem nada a ver com o osso. É um esqueleto feito de proteínas, que é a parte orgânica, e também espículas, beleza? Fica tranquilo que na aula de porífero a gente vai ver com todos os detalhes esses nomes da proteína que faz parte do esqueleto, o nome das espículas, o que elas são compostas. Hoje eu quero apenas que você tenha a ideia de que a esponja do mar tem um esqueleto interno. E uma curiosidade, no passado, velho, muita gente pegava a esponja, esperava ela morrer e tomava banho com o esqueleto dela. Daí o nome popular dela, esponja. Já que a gente usa esponja para tomar. Não é aquelas buchas que você usa não, viu, velho? Não é bucha não, é esponja que a galera usava lá no passado, lá na antiguidade, para tomar banho. Então, com o esqueleto do animal. E não era qualquer parte do esqueleto, era a parte orgânica, era a parte feita de proteínas, que era a parte mais mole. A galera tirava as espículas, pra você não tomar banho com espícula e ia machucar toda a galera. Tudo bem? Além da esponja do mar, quem tem endoesqueleto também é a estrela do mar, os equinodermos, velho. Sério. Esses animais têm um esqueleto interno, em volta deles tem uma epiderme, ou seja, se está em volta uma epiderme, significa que o esqueleto está para dentro do corpo do animal. Tudo bem? Tem gente que pega a estrela do mar, infelizmente, né, espera o bicho morrer e cola a estrela do mar ali na parede. Na verdade, o que o cara está colando é o endoesqueleto do bicho, tá certo? E além do equinodermo, a gente tem também os cordados, cara, que são os animais mais famosos pra gente, porque são aqueles animais que estão mais próximos da gente. Papitura colocou uma sigla aí, tá vendo? Paran. O que é o paran? É o peixe, é o anfíbio, é o réptil, é a ave e é o mamífero. Cuidado, essa sigla sempre vai aparecer nas minhas aulas, porque ela retrata ali um grupo grande de animais. Ó, paran, P de peixes, A de anfíbios, R de répteis, o outro A de aves e o M ali de mamíferos. Papi, todo cordado são esses 5 grupinhos aí, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero? Não, existem outros tipos de cordados, mas esses são os mais famosos e os mais importantes para nós. Tudo bem? Em relação a animais que têm exoesqueleto, o que a gente pode destacar? Os moluscos, sim, velho, caracolzinho, beleza? Caramujo, dá uma olhada aí no molusco para nós. Olha lá ele lá, ó, ó que bonitinho, velho. Tá vendo a concha? A concha que é considerado o esqueleto desse bicho. Tá vendo que a concha fica do lado de fora? Por isso que a gente fala então em exoesqueleto. Tudo bem? Tuca, todo molusco tem a concha? A gente vai ver na aula de molusco que não. Você pega uma lesminha, por exemplo, ela é um molusco, mas não tem essa concha. Então, ela não teria esse exoesqueleto. Mas a concha é considerado um esqueleto externo. Tudo bem? Além do molusco, a gente tem também os quinidários, velho. Ali onde um representante muito importante é o coral. Aquele coral, aquela coisa dura, é esqueleto. Beleza? Secretado ali por um tipo de quinidário chamado de antozoário, basicamente. E além desses corais, né, desses quinidários, a gente tem um grupo mais famoso com exoesqueleto, que é o grupo dos
artrópodes, o maior grupo dos animais, um exemplo ali de artrópode para você, uma joaninha linda. Aí olhando para o bichinho, você não consegue ver o exoesqueleto, mas ele tem e está aí do lado de fora do corpo do bicho, tá certo? O que o Papi vai fazer? Como tem vários esqueletos, o Papi escolheu alguns para falar, alguns esqueletos para destacar. Papi, e que esqueletos são esses? Calma, eu vou mostrar para você. Tá aí, ó. Esqueleto humano, óbvio. Por que humano? Porque é o nosso, né, velho? Então seria interessante a gente conhecer um pouquinho do nosso esqueleto. Vou destacar também o esqueleto dos artrópodes. Por que dos artrópodes? Porque é o maior grupo dos animais. Então, a maior parte dos animais, aí, vamos falar assim, tem esse esqueleto, o exoesqueleto, a gente vai ver esse exoesqueleto, e ele tem uma particularidade, o bicho tem que trocar esse esqueleto se ele quiser crescer, uma loucura ali dentro dos artrópodes. E o outro que o Papo vai dar destaque é o coral. E por que o coral? Porque devido a problemas ambientais, a gente vai especificar que problema que é esse, os corais estão perdendo constituintes do seu esqueleto. O coral está descalcificando. E a galera adora falar de problema ambiental, relacionar com seres vivos e tudo mais. Então o Papi vai destacar o coral também. Ok? Vamos começar então? Quer começar por qual? Pelo artrópode? Tá, mas como o Papi é o dono da aula, o Papi decide, o Papi vai colocar, ou melhor, começar pelo esqueleto humano. Vamos lá então. Tá gostando aí, Minituca? Tá entendendo? Vamos lá então. Vou tomar um cafezinho, aguenta aí. Então vamos lá, esqueleto humano. Vocês gostam da aulinha do gravada? Tem um lado bom, né, velho? Você pode ver a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, né? Você não entendeu, volta. Se não entendeu, volta de novo, vai voltando, né? Isso é legal, pode ver 10, 20, 30 vezes, né? Presencial ali é mais... Eu adoro presencial, mas aqui é legal, mano. Tá gostando, Lito? Vamos lá, então. Esqueleto humano. O que a gente poderia começar a falar, então, do esqueleto humano? Primeiro, nosso esqueleto é composto basicamente por osso, mas ele também tem cartilagem, beleza? Quando a gente nasceu, a gente tinha muito mais cartilagem do que a gente tem hoje, né? A cartilagem ela foi ali sendo substituída pelo osso, né? Foi adquirindo alguns ingredientes ali, ela foi virando osso, foi sendo substituída por osso, desculpa. Sendo substituída por osso, tudo bem? E é bem interessante que quando a gente nasce, pega, por exemplo, o crânio. O crânio é muita cartilagem, por isso que ele é bem molinho, né? Bem molinho. E aí com o tempo ele vai ficando mais duro, né? Vai se tornando osso ali, tá certo? E é até legal ser cartilagem no começo para facilitar na hora da saída, né? Imagina um bebê dentro da mamãe, né? Com um crânio feito de osso, cara. Ia ser muito duro para passar ali pelo canal vaginal, ia ser embaçado. Então, ainda bem que cartilagem, uma estrutura mais maleável, beleza? E aí na hora que o bebê passa ali pelo canal vaginal, não, entre aspas, machuca tanto, tá certo? E é até interessante porque canal vaginal é um canal estreito, né, cara? Então, uma coisa maleável passando por ali acaba se tornando um pouco mais fácil. Eu lembro quando o Minituca nasceu, velho. O Minituca nasceu, cara, a cabeça dele tava toda esquisita, tava toda deformada, né? Na hora que eu vi, eu falei, caraca, velho, a gente fica apavorado. Mas depois, conforme vai passando o tempo, né, por ser maleável, a cartilagem vai voltando ao normal, ao formato normal, e aí depois a parada, ela acaba se tornando mais dura, se tornando osso. Tudo bem? Então, é osso e cartilagem hoje, maior parte osso, óbvio. Falando um pouquinho de composição química, esse esqueleto, ele é feito basicamente de cálcio, mais precisamente fosfato de cálcio, e também colágeno, beleza? Que é a proteína mais abundante aí no nosso corpo, tá certo? Esse cálcio vai dar muita rigidez, muita dureza, e o colágeno vai dar bastante resistência. Então é uma associação de dois compostos aí para determinar essa dureza e essa resistência do nosso osso. Tudo bem? Em relação a funções, para que serve o nosso esqueleto? Além daquelas que o Papi falou, né? De proteger, de sustentar e dele ser suporte para a musculatura,
ajudando na movimentação. Por exemplo, estou movimentando o braço, músculo ligado ao osso. Eu vou andar, músculos da perna ligados ao osso, me ajudando nessa movimentação. Além dessas funções básicas, o nosso esqueleto, ele também ajuda a armazenar cálcio, tudo bem? A armazenar cálcio e também formar sangue. Essa reserva de cálcio ela é bem interessante por quê? Porque o cálcio ele é importante, velho, para vários fenômenos do nosso corpo. Os mais famosos, ele ajuda na contração muscular e ele também é essencial para a coagulação sanguínea, tá certo? Vamos imaginar que você ingeriu pouco cálcio e o seu músculo está precisando contrair ou o seu corpo está precisando coagular alguma coisa. Se os níveis de cálcio estiverem baixos, o que seu corpo vai fazer? Vai lá no osso, tirar um pouquinho de cálcio do osso e fornecer para esses outros processos que o seu corpo está precisando. A contração e a coagulação. Só que quando você tirar cálcio do osso, o osso vai acabar ficando, entre aspas, sem cálcio. E isso pode comprometer o quê? A rigidez daquele osso. Então é essencial ter uma dieta legal que forneça para você cálcio suficiente para você não precisar ficar tirando o cálcio do osso. O osso começar a perder cálcio, perde muito a rigidez e começa a quebrar com facilidade. Então cuidado, tá certo? Tudo bem? Daqui a pouco o papo fala dessa produção de sangue em relação a esse osso nosso, tá? Em relação à anatomia, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir o nosso esqueleto em duas partes, ok? Parte axial e parte apendicular. Puta, nunca vou falar disso! Axial, apendicular, calma, vou te mostrar uma imagem. Calma, sem estresse. Papituca vai te mostrar uma imagem. Tá aí a imagem do nosso esqueleto. Tá vendo que ele está dividido em duas cores? Uma parte azul e uma parte mais laranjinha? Essa parte azul é a parte que a gente chama de axial. O que a gente tem na parte azul? Ossos da cabeça, coluna vertebral e também as costelas. Tudo bem? Anota aí para nós, tá aí? Beleza. Na parte apendicular, a gente tem os membros, basicamente, superiores e inferiores. Então, nos membros superiores a gente tem braço, antebraço, mão, dedo, beleza? Na parte inferior, o que a gente tem? A gente tem a coxa, a gente tem a perna, a gente tem o pé, a gente tem os dedos e tudo mais. Beleza? Ficou claro essa parte axial e apendicular? Sim? Então, axial, mais ou menos esse centro do nosso corpo, né? Cabeça, cabeça, coluna e costelas. O restante é apendicular. Tudo bem? Só uma curiosidade. Em relação à coluna vertebral, que é essa parte aqui de trás, né? Essa parte zona aqui de trás, a coluna vertebral ela é composta por uma série de ossos, que a gente chama de vértebras. Daí o nome dela, né? Coluna vertebral, é composto por vértebras. Mais precisamente, quando a gente nasce, 33 vértebras, beleza? Essas vértebras são divididas, basicamente ligadas à posição, né, em que elas se encontram. Então a gente tem, por exemplo, as vértebras aqui da região do pescoço, são chamadas cervicais. Logo depois vem as vértebras torácicas, que estão ligadas aqui ao nosso tórax. Embaixo das torácicas, a gente tem as lombares, e essas aí são as que mais se ferram na nossa vida, porque as vértebras lombares são as que conseguem, né, as que têm a função de receber o apoio de basicamente toda a parte do superior do nosso corpo. Né? Então por isso que muita gente tem problema na lombar, que a gente fala, né? Elas acabam, né, sofrendo muita pressão ao longo da vida. E abaixo dessa lombar, a gente tem as vértebras sacrais e as vértebras coxígeas. No caso do adulto, as vértebras sacrais, elas acabam se fundindo e virando uma coisa só, que é o sacro. E as vértebras coxígeas, elas também acabam se fundindo, formando uma estrutura só, que é o cóccix, popular cóccix. Vamos falar assim. Olha que interessante. Como no adulto, as sacrais se fundem virando uma coisa só, e as coxígeas se fundem virando uma coisa só, a gente pode falar, então, que as vértebras, ou melhor, a coluna vertebral de um adulto tem menos vértebras do que a coluna vertebral de uma criança. Na criança você tem
As cervicais, as torácicas, as lombares, todas bonitinhas, as vértebras separadas. As sacrais, todas separadas. E as coxígeas, todas separadas. No adulto, as sacrais se fundem virando uma só. As coxígeas se fundem virando uma coisa só. Então, por isso que nós, adultos, temos menos vértebras do que uma. Mas só uma curiosidade aí para vocês. Tudo bem? Deixa o papo mostrar essa coluna vertebral com um pouquinho mais de detalhe. Aparece aí para nós. Tá lá, ó. Tá vendo a coluna vertebral? Cada estruturinha que você está vendo aí, o papo vai até puxar uma setinha e mostrar para você, é a vértebra. Tudo bem? Perceba que entre uma vértebra e outra, parece que tem um recheio, não tem? E esse recheio é cartilagem. Esse é o chamado disco intervertebral. Tudo bem ou não? Ficou claro até aí? Sim. Se você pensar, eu sou meio lariquento, né, cara? Como eu olho para duas vértebras, e a cartilagem entre elas, o papi pensa numa bolacha recheada. Sim ou não? A parte do recheio seria a cartilagem e a parte de cima e de baixo da bolacha seriam as vértebras. Tudo bem? Então o recheio está ali bonitinho entre duas vértebras. Agora imagina que você pega essa bolacha, já fizeram isso? Pegar a bolacha, esquentar a bolacha para o recheio ficar mais molinho. Nossa, isso é uma delícia, né, velho? Aí você vai com a xuxa no leite, come, aquela coisa doida, né, velho? Deliciosa. Açúcar, vício, né, cara? Quando você faz isso e pega a bolacha e espreme ela, o que o recheio faz? Ele vaza. Vou repetir. Pega a bolachinha e espreme. O que o recheio faz? Ele vaza. Isso pode acontecer no nosso corpo. Olha que loucura. Imagina que aqui está a vértebra. E aqui está a vértebra também. Entre uma vértebra e outra, aqui a gente tem a cartilagem. Cara, diariamente, o nosso corpo fica pressionando as vértebras. Fica pressionando as vértebras. Normal, porque agora mesmo o papo está pulando e essas vértebras, ó, estão pressionando. Pressionando o quê? O recheio, que é a cartilagem. Dependendo da pressão, se ela for muito grande, esse recheio que é a cartilagem, que é o disco intervertebral, ele pode vazar. E vazando, acaba dando o que a gente conhece como hérnia de disco. Dá uma olhada no nosso esqueminha. No canto esquerdo seu canto esquerdo, você tem a coluna vertebral normal, vamos falar assim. Então tem as vértebras bonitinhas e entre uma vértebra e outra está a cartilagem, que é o disco intervertebral. Tudo bem? Agora perceba na imagem da direita. Uma das cartilagens, um dos discos intervertebrais, acabou vazando, tá vendo ali? Isso que é a hérnia de disco. E na hora que esse disco vaza, vamos falar assim, ele começa a pressionar nervo. E aí, velho, na hora que pressiona nervo, ferrou. A dor é imensa. Então tá aí, essa parada que é uma hérnia de disco. Tá certo? Só pra gente finalizar o esqueleto humano. Muita gente confunde duas coisas. Muito cuidado. E eu espero que você não confunda. Medula óssea vermelha e medula espinal, também chamada de medula raquidiana. Vamos comparar as duas? Medula óssea vermelha, ela é composta por um tipo de tecido conjuntivo chamado de tecido hematopoético. Tudo bem? Esse tecido hematopoético é responsável pela produção de sangue. Então, medula óssea vermelha está produzindo sangue, ok? Medula espinal ou raquidiana, ela é composta de tecido nervoso. Então, são tecidos totalmente diferentes. Tudo bem? A medula vermelha, ela aparece no interior, na extremidade de alguns tipos de ossos. A medula espinal, ela passa por dentro da coluna vertebral. Então a localização também é diferente dessas medulas. Tudo bem? Um problema famoso ligado à medula óssea é exatamente a leucemia, que é um famoso câncer de sangue. Probleminha na medula óssea. A medula óssea não é a região que produz sangue, então um probleminha grave ali, leucemia, que é um famoso câncer de sangue. Tá certo? Probleminha famoso ligado à medula espinal.
é a paraplegia ou a tetraplegia, tá certo? Lesionou o tecido nervoso, a pessoa acaba perdendo movimentos. Se a lesão for na medula espinal, na região mais de baixo, ali na torácica, ali na lombar, na sacral, ali na torácica para baixo, basicamente os movimentos daquela região para baixo serão paralisados. Tudo bem que a pessoa também não vai sentir nada. Então a gente fala que ela ficou paraplégica, só a parte de baixo, entre aspas, não está funcionando. Ok? Agora, se a lesão da medula espinal for no nível da cervical, que fica aqui na região do pescoço, aí daqui para baixo já não movimenta mais voluntariamente, nem sente mais nada. Então, daqui para baixo, está pegando os 2 membros de cima e os 2 membros de baixo. Então, a pessoa está ficando 4 membros paralisados. 2 de cima, 2 de baixo. A pessoa está ficando tetraplégica. Tudo bem? Então, a tetraplegia, ela está ligada à altura da lesão que acontece na medula espinhal. Quanto mais para cima aqui na região do pescoço, se a lesão acontecer, a pessoa fica tetraplégica. Se for do pescoço para baixo, a pessoa vai ficar paraplégica. Tudo bem? Beleza? Tá ótimo o nosso esqueleto? Show de bola. Vamos lá. O esqueleto dos artrópodes é um esqueleto extremamente interessante, mesmo porque ele fica do lado de fora do corpo do animal. Então ele é um exoesqueleto. Só que ele é um pouquinho diferente lá do molusco. Lembra do molusco que ele tinha a conchinha, que era esqueleto? A concha, velho, se você pegar como exemplo o caracol, ela não fica exatamente em volta do bicho, né? Totalmente em volta do bicho. Seria a conchinha, mas de uma parte do corpo do animal para fora. No caso dos artrópodes, o exoesqueleto não é assim, velho. Ele fica revestindo totalmente o animal. Então é como se ele tivesse uma armadura em volta dele. Como se ele tivesse, não. Ele tem uma armadura extremamente resistente em volta dele. Imagina um artrópode andando, velho, com aquele esqueletão, tá ligado? Em volta dele resistente. Só que o interessante é que nas juntas do bicho, nas dobras, esse esqueleto ele fica um pouquinho mais mole. Então permite que o animal faça esse tipo de movimentação. Tudo bem? Ficou claro? Então, o esqueleto externo recobrindo totalmente o bicho. Papi, do que esse esqueleto é feito? Calma. Ele tem alguns ingredientes importantes, como a quitina, que é um carboidrato, a cera, que é um lipídio, e também carbonato de cálcio, que é um sal ali. Tá certo? Essa quitina é o componente mais famoso e o mais importante desse esqueleto. Tanto é que a gente fala em exoesqueleto quitinoso, ok? A cera, velho, é um lipídio e esse lipídio tem a função de proteger o animal contra a ressecação. E essa cera dificulta a perda de água do animal. E o carbonato de cálcio é óbvio, tá ali, isso é cálcio, né? Tá ali para dar uma dureza para o esqueleto, tá certo? Esqueleto externo vai trazer vantagens para o bicho, óbvio, mas também vai apresentar uma desvantagem. Vamos começar pela vantagem, você começa pelo melhor, né? Qual seria a vantagem para o bicho ter esse esqueleto externo? Ele está mais protegido, beleza? Como ele tem armadura, essa armadura vai dar uma maior proteção para ele. Agora, qual seria a desvantagem desse exoesqueleto? Vamos pensar um pouquinho? O bicho está lá de boa e tem uma baita armadura resistente em volta dele. De repente ele quer crescer. Mas essa armadura não vai deixar ele crescer. Porque ela é resistente. Eu quero crescer. Estou imitando o artrópode. Eu quero crescer. Mas a armadura não deixa. Mas eu quero crescer. O artrópode é chato, mas a armadura não deixa. O Tom, então ele nunca cresce? Calma, ele cresce. Lógico que ele cresce. Mas para ele crescer, ele vai ter que tirar isso que não está deixando ele crescer, que é exatamente o exoesqueleto. Caraca, Tuco, o bicho faz isso? Faz, cara. Olha que bizarro. Ele faz. Então o artrópode está lá bonitinho, resolveu crescer antes, ele vai ter que tirar esse exoesqueleto. Ô Tuca, mas peraí, se ele tira o exoesqueleto, ele está perdendo a proteção dele. Ele está. É por isso que quando ele vai fazer isso, essa tirada do exoesqueleto, ele vai para um lugar mais protegido, um lugar mais tranquilo para ele, porque nesse momento, sem o exoesqueleto, ele está mais desprotegido, ele está mais vulnerável. Ele não é bobão, ele vai lá e se esconde, tá ligado?
E aí ele vai crescer rapidinho, porque ele também não quer ficar desprotegido por muito tempo, ele vai crescer rapidinho e aí ele fabrica um novo exoesqueleto duro. Tudo bem? Ele fica lá de boa, quietinho, sem crescer, mas tendo a vida dele normal. Ah, mas eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer de novo. Quer crescer de novo? O que ele vai ter que fazer? Tirar de novo esse exoesqueleto. Se esconde, cresce rapidinho, produz um exoesqueleto novo. Então, quando ele está com um exoesqueleto duro, não tem como ele crescer. Se ele quiser crescer, ele vai ter que tirar esse exoesqueleto. Então essa aqui é a desvantagem. O exoesqueleto, ele dificulta o crescimento do bicho. E se ele quiser crescer, ele vai ter que tirar. E essa tirada a gente dá um nome. Muda ou equidise. Tudo bem? Guarda esse nome. Muda ou equidise. A gente vai ver isso com muito detalhe na aula de artrópodes, mas já estou adiantando para você. Não está acreditando? Olha os bichinhos fazendo muda ou equidise. A cigarra, olha lá, velho, que louco, tá ligado? Essa casquinha que o bicho deixa na árvore, muita gente acha que é cigarra morta, ou que ela morreu de tanto cantar. Não, velho, isso aí não é cigarra morta, não. É só o exoesqueleto do bicho. Pode ter certeza que o dia que você vê uma casquinha de uma cigarra na árvore, eu quero que você pense assim, é uma cigarra que resolveu crescer. E para isso ela teve que sair do seu exoesqueleto. Faz uma parada assim, na hora que você vê essa casquinha na árvore, pega a casquinha e olha na parte de trás dela, você vai ver uma abertura. É exatamente por ali que esse artrópode saiu. E velho, quando a gente fala de artrópode, a gente está falando de um monte de bicho. Afinal, uma árvore dos animais, como eu falei para você, né? Então ali tá todos os insetos, todos os aracnídeos, aranha, escorpião, tá ligado? Tá todos os crustáceos, caranguejo, siri, camarão, lagosta. Velho, tem centopeia, tem lacraia, ou seja, é muito tipo de bicho. Tuca, mas eu nunca vi um esqueleto de aranha, eu nunca vi um esqueleto de siri. Talvez você não viu, porque é o que o Papi Tuca falou. Esses bichinhos se escondem na hora de tirar o esqueleto para poder crescer. Tudo bem ou não? Quer ver um outro animal fazendo equidise? Olha que bonitinho esse. Olha lá, velho. Um caranguejo, cara. Olha a parte interna saindo e esse esqueleto do lado de fora vai ficar aí no ambiente. Bonitinho, hein, velho? Bonitinha essa parada. Todo esse processo de troca é controlado por um hormônio basicamente chamado de equidisona, que lembra a equidis, né? Não vou entrar em ação ainda como esse hormônio trabalha, porque não é o objetivo da aula, mas lá na aulinha de artrópode, o Papi Tuca vai falar desse hormônio e mais alguns outros ligados a todo esse processo de crescimento. Tudo bem? Agora, o que o Papi gostaria de mostrar para você? O gráfico de crescimento desses animais, que é um gráfico que chama atenção também. Vamos lá. Tá aí o gráfico. Então vamos lá primeiro entendendo o gráfico. O que o cara está relacionando? O tamanho do animal em função do tempo. Então conforme o tempo vai passando, o tamanho dele vai mudando. E ele está trazendo para você, nesse gráfico, duas linhas bem diferentes uma da outra. A linha A, deixa eu ver, é isso, a linha A, que é uma linha que está em escadinha. Então se você perceber, a linha A, o animal cresce, aí ele para. Aí depois ele cresce de novo, aí ele para. Aí ele cresce de novo, para. Tudo bem? É assim. O gráfico B já é diferente. Ele cresce constantemente e depois para. Tudo bem? Esse gráfico B é típico de animal que tem esqueleto interno. Então ele cresce constantemente porque o esqueleto não atrapalha o crescimento dele. Tudo bem? Agora, o gráfico A, que é o gráfico de escadinha, cresce, para, cresce, para, cresce, para, é sinal que o animal tem o exoesqueleto. Então esse gráfico A é o gráfico do crescimento dos artrópodes. Pô, mas explica pra mim aí, Tuca, o que significa crescer, parar, crescer, parar, crescer, parar. Então vamos lá, conhecendo primeiro o gráfico dos artrópodes. Tá vendo esse ponto aqui? O bicho está crescendo. Tudo bem? Nessa outra região, o crescimento está parado. Tá vendo que o tamanho muda? Logo depois, o bicho cresce de novo. E se você continuar o gráfico, ele vai parar. Depois ele vai crescer mais. Tudo bem ou não? Agora vamos pegar esse ponto do gráfico, ok? O que a gente está percebendo? Que a partir desse ponto, o bicho não vai crescer. Então é sinal que nesse momento, o exoesqueleto dele está duro. E se ele está duro, não tem como crescer. É muito rígido. Tudo bem? Aí ele fica esse tempinho sem crescer. Vamos pegar esse ponto aqui. Você está vendo que a partir desse ponto o bicho vai crescer? Mas peraí, se ele quer crescer, o que ele vai ter que fazer antes? Tirar o esqueleto.
tirar essa armadura. Então ele vai ter que fazer ali a muda ou a equidise. Ficou claro? É isso que o bicho vai fazendo ao longo da vida dele. Já que estamos falando de desenvolvimento de artrópodes, de crescimento, uma outra coisa que o papo gostaria de destacar é que muitos artrópodes fazem metamorfose ao longo da sua vida. Não estou falando que isso é regra para todo artrópode. Tem artrópode que faz, tem artrópode que não faz. Então a gente pode dividir os artrópodes em relação à metamorfose em 3 tipos, tudo bem? Tem aqueles chamados de ametábolos. Esses não fazem metamorfose. Pensa assim, ó, metábolo é metamorfose, então A é negação, sem metamorfose. Tudo bem? Tem aqueles chamados de hemimetábolos, beleza? Metábolo, metamorfose. M, meio, parcial. Então, é uma metamorfose parcial, beleza? E tem aqueles chamados de holometábolos. Esse termo holo vem de total. Então, a metamorfose ela é total, ela é completa. Tuca, mas o que seria essa metamorfose? Cara, são mudanças que vão acontecendo ao longo do bicho. Essas mudanças não significam mudanças em tamanho. São mudanças em estrutura, basicamente, beleza? Deixa o papo pegar 3 exemplos aí para vocês, um de cada para você ver a diferença entre o ametábolo, o hemimetábolo e o holometábolo. Aparece aí para nós, eita, tá aí um esqueminha. Dá uma olhada lá no primeiro, letra A. Você tem o desenvolvimento do ametábolo, como por exemplo a traça de livro. Quando a tracinha de livro sai do ovo, ela é igualzinha à traça adulta. A única diferença está no tamanho, tudo bem? Se, peraí, a tracinha que acabou de sair do ovinho é igualzinha à adulta, o que muda é apenas o tamanho, significa então que ela não sofreu mudança estrutural, então ela não tem metamorfose, tudo bem? Agora pega o da direita, letra B, hemimetábolo. Aí como a gente tem de exemplo aí o gafanhoto, ok? O gafanhoto quando ele sai do ovinho, se você olhar para ele parece muito com o gafanhoto adulto lá de baixo, tá certo? Só que a diferença importante é que esse gafanhoto mais jovem, ele ainda não tem asa. E ao longo do tempo, essa asa vai aparecer e aí ela vai se destacar no adulto. Então, peraí, nasce sem asa e na fase adulta tem asa. Você está percebendo que é uma mudança estrutural? Não é tão grande, é apenas o surgimento de uma asa. Então é por isso que a gente fala numa metamorfose parcial. Agora pega do outro lado. Pega do outro lado, ok? Exemplo ali, uma borboleta, tá certo, velho? Borboletinha saiu do ovo, é uma larva, é a lagarta, ok? Depois ela forma o casulo, vira a pupa, e aí depois é que vira o adulto, tudo bem? Esse adulto, ele também pode ser chamado de imago, para os 3 casos, tá? Se você perceber nesse terceiro caso, o que sai do ovo é muito diferente do adulto. Então a metamorfose, as mudanças foram muito grandes, foram muito drásticas. Então nesse caso a gente fala de uma metamorfose total. São animais holometábolos. Tudo isso controlado por hormônios que o PAP vai destacar lá na aula de artrópodes também. Ok? E pra gente finalizar, esqueleto dos corais, cara. Mostra aí um coral, um lugar muito importante para a vida marinha, né, velho? Um lugar conhecido como um berçário natural, né? Muitas espécies vão lá para desovar, muitas espécies vão lá para reproduzir, tudo bem? Então, manter a vida de um coral é manter a vida marinha. E hoje o coral, ele vem sofrendo vários processos de degradação e um deles é a tal da descalcificação. O coral é feito basicamente de carbonato de cálcio, beleza? E quando a gente fala em descalcificação, significa que esse cálcio está saindo do coral. Isso significa então que o coral está, vamos falar assim, esfarelando. O processo que o PAP vai falar não é o branqueamento do coral. O branqueamento do coral é um outro problema que a gente vai ver na aula de quimidades. O PAP vai falar agora da descalcificação. Tudo bem? E aí, como que a gente pode relacionar esse problema do coral com o problema ambiental? Vamos lá. Hoje um dos gases mais emitidos no planeta é o gás carbônico. Vem basicamente da atividade industrial, né? Vem dos automóveis e tudo mais. Esse gás carbônico está sendo lançado no ar, mas ele acaba se dissolvendo na água também. E quando ele se dissolve na água, ele acaba encontrando com a água. E esse encontro vai gerar um ácido, que é o tal do ácido carbônico, o H2CO3.
Esse ácido carbônico, lá na química, ele vai se dissociar nessa água, formando o íon H+, e o HCO3-, tudo bem? Parte química agora. O que é importante você saber na biologia aqui? A formação do ácido carbônico e a sua consequente dissociação acaba deixando o pH da água ácido. E esse pH ácido é o que vai levar a essa descalcificação. Sempre quando o meio for ácido, ele leva à descalcificação. E um detalhe curioso é que isso pode acontecer dentro do seu corpo. Isso que, papi? O seu corpo ficar muito ácido, beleza? E esse corpo ácido pode começar a levar à descalcificação. Ou seja, seu corpo começar, ou melhor, o seu osso começar a perder cálcio devido a essa acidez. Papi, mas o que deixa meu corpo ácido? Alguns tipos de alimentos. Ou seja, alimentos muito ácidos, consumidos numa frequência muito grande, podem acidificar, ou mesmo a água ácida pode acidificar demais o nosso corpo e isso levar à descalcificação óssea. Tá certo? Sendo assim, Papito, que então encerra a parte de esqueleto e a gente se encontra na próxima. Um beijo bem gostoso. Vou dar uma voltinha agora com o Minituca. Vou tomar um TT, QTT, QTT. E a gente volta na próxima. Um beijo bem gostoso aqui no seu coração. E